Glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema da palavra de hoje, que o Senhor colocou no meu coração, eu comecei ela quarta-feira lá no Itaperi. Não deu para eu pregar toda, mas porque é uma palavra muito abençoada, né? E o tema é as bem-aventuranças, o caminho para o reino de Deus. Quem quer ir para o céu diz amém. Quem quer ir para o céu diz amém. Glória a Deus. Tem muita gente crente aqui que quer ir para o céu. Glória a Deus. E a palavra do Senhor está lá em Mateus 5, que nós vamos, é bem conhecida, nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. Quem já ouviu esse sermão? Já, né? Ou as bem-aventuranças de Jesus. E muitas vezes eu fico lembrando, abre aí tua Bíblia, Mateus 5, que todas as vezes, eu gosto muito de monte, eu gosto muito de orar no monte. E todas as vezes que eu estou lá, o Senhor sempre me faz lembrar dessa palavra. Jesus ensina os seus discípulos no monte da adoração. E olha que coisa linda, né? E hoje nós vamos aprender esses ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Porque, como o pastor Diego já pregou aqui, gente, que palavra forte. A palavra do culto de 16h30. Depois, quando você chegar em casa, assiste, tá? Tá no YouTube, mas foi muito forte. Né? Que o homem já está falando do Satanás. Eita glória, já ele está sapateando aqui igual a mim. Né? Então, ele já ensinou a gente como não ser o quê? Um quê? De Satanás? Como não ser uma vítima de Satanás. Eita, foi forte, viu? Vocês assistam aí, porque ninguém vai andar enganado, não. Em nome de Jesus. Porque o inimigo, quando pensa que ele vem contra você, você já vai contra ele e ele fica zoso. Porque nós temos que andar todos os dias de fé em fé e glória em glória. Em nome de Jesus, para não ficar paralisados com as investidas do mal. Amém? Ixi, meu Deus, diminuiu. Amém. Meu Senhor da glória. Sai em nome de Jesus. Fica à vontade, viu, gente? Quando quiser dar glória, dá amém. A pastora que gosta de zoada. E eu não me desconcentro. Pode dar glória, fica à vontade. Vamos lá para a palavra de Deus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Glória a Deus. As bem-aventuranças do Senhor é um convite para cada um de nós à verdadeira felicidade. Começou uma festa aí mundana, né? Que é o mês todo. E é incrível, a gente estava conversando que o mês de junho aqui na igreja, a igreja fica vazia. Por quê? Diga assim, por quê, pastora? Gostei, viu? Deu lugar, Ricardo. Ricardo tá diferente, viu, Lumara?
Está diferente. A unção está dobrada aí na vida dele. Porque, na maioria das vezes, as pessoas que estão na igreja estão vivendo um evangelho raso. Um evangelho que não é firmado na palavra de Deus. E quando vem um vento forte, quando vem um convite sedutor, a primeira coisa, e é o que fica mais fácil muitas vezes, é aceitar esses convites e ir embora. É passar um mês mesmo na folia. É passar um mês mesmo curtindo a festa, a alegria, a bebedeira, as práticas, que tem tudo, né? Vocês sabem, eu não vou nem falar muito não, porque tem muito jovem aqui. Mas você está no domingo à noite, no culto às 19 horas, ouvindo a palavra de Deus, isso é poderoso demais. Você pode dar uma glória a Deus para você? Glória a Deus, porque você preferiu a boa parte, estar aqui, sendo alimentado pela palavra, e essa palavra, só ela te dá essa alegria, esse amor, esse renovo do céu, porque eu tenho certeza aqui que tem muita gente que já entrou nesse culto hoje, meio entristecido. Mas quando aqui foi ouvindo a palavra, ouvindo o louvor, tudo que aconteceu aqui, o Senhor já colocou dentro de você algo diferente. Esse é chamado renovo de Deus na nossa vida. Essa é a verdadeira alegria, que não acaba quando acabar a festa lá fora. Não. Essa alegria é todos os dias no nosso coração. Essa alegria nos move a acordar todos os dias, fazendo a diferença na vida de alguém, sendo diferente na nossa própria vida. É acordar sonhando, é acordar querendo viver algo novo diante de Deus. Essa é a alegria que o Senhor nos ensina. As bem-aventuranças são as alegrias de Deus. É viver isso de forma verdadeira. Mas são ensinamentos também que vão completamente na contramão do mundo. Completamente. E é aí que nós precisamos estar fortalecidos na palavra de Deus. Porque não é fácil. O mundo quer te levar para lá, mas tu quer vir para o outro lado. Porque você não está na direção do mundo, você está na direção de Deus. E com a maioria é muito fácil. Mas ser o diferente é que é difícil. Não é isso, jovens? Na escola, na faculdade, né? Você se sente assim o patinho feio da turma. Vamos para o carnaval? Não, não vou. Vamos para o São João? Não, não vou. Fala, mulher. Tu é o quê? Né? Tipo isso, né? Né, Letícia? É mais ou menos isso. Tu é o quê? Eu sou crente. Pentecostal. Eita! Dá um glória. É. Quando alguém perguntar a vocês, vocês dizem isso. Tu é o quê? Sou crente. Se você achar que está pouco crente, você profetiza. Em nome de Jesus, aí o Senhor vai fortalecendo você, fazendo você acreditar. Porque muitas vezes é isso, né? A gente acaba indo com a multidão, por quê? Porque nós mesmos, a gente não acredita quem nós somos no Senhor. Mas o Senhor quer fazer uma igreja de crente de verdade, que crê na palavra, que escuta a palavra, que crê nela e pratica essa palavra. Porque ela não pode morrer em nós. Nós precisamos todos os dias ser confrontados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não, sabe, não pega o nosso ego e faz assim, ai, tudo bem, minha querida, não. Todo dia que a gente lê a palavra de Deus é um confronto diferente. A gente escuta a voz de Deus e diz assim, toma vergonha nessa tua cara. E vai ser crente de verdade. Deixa de mimimi. Em nome de Jesus.
Precisamos estar na contramão do mundo. As bem-aventuranças nos ensinam até o caráter de cidadão que vai morar no reino de Deus. Eu acho que você não quer ir, não. Seu glória a Deus está muito fraco. As bem-aventuranças nos ensinam a ter o caráter de cidadão que vai morar no reino de Deus. Aleluia! Você vai ver Jesus lá no céu. E a gente acha que nós vamos ver Jesus de qualquer maneira? Com esse monte de coisa ruim que tem na gente? Não, a gente tem que chegar lá alvo como a neve. E até chegar alvo como a neve, gente, tem chão. Então, quando ouvir uma palavra do Senhor sobre a sua vida, receba ela quando dói, né? Quando a palavra dói é aquela que quer confrontar e transformar a gente. Receba ela e diga, é essa palavra aqui que precisa mudar a minha vida. É isso. Nós precisamos buscar esse caráter de cidadão que vai morar com o Senhor. Primeiro ponto das bem-aventuranças que Jesus nos ensina é: bem-aventurados os pobres de espírito. Ser pobre de espírito não significa falta de inteligência, não significa fraqueza, não significa dizer que você vai andar como coitadinho. Ai, eu sou pobre. Não, não é nada disso. Ser pobre de espírito é reconhecer, é ter humildade de reconhecer aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que todos os dias nós precisamos melhorar, aquilo que tem em nós que não é coisa de crente. Isso é ser pobre de espírito. Isso é dizer, Senhor, não sei de nada. Me ensina, Senhor. Aquela canção, né? Me ajude a melhorar, né? Olha, a voz. Ai, meu Deus. Me ajude a melhorar. Sozinho a gente não consegue. Quem acha que consegue andar sozinho e vai ser uma pessoa melhor, está muito enganado. Porque a gente precisa de gente para nos ajudar. A gente precisa de gente até para nos afiar, confrontar. Né, Lumara? É, né, Lumara? Glória a Deus. Como a Simone testemunhou aqui, que eu olhei para ela e disse, eu não aceito. Tá tudo bem. Que a cara desses líderes é dizer, tá tudo bem. Não é nem a Sunamita. Porque na hora de uma mentoria, você que não entende o que é mentoria, se você sentar à mesa com o seu mentor, com o seu pastor e ficar dizendo que está tudo bem o tempo todo, enterrando os pecados, enterrando os erros, não vai acontecer nada. Mas quando você senta à mesa e responde o que está acontecendo, gente, isso é cura demais. Vocês viram que eles testemunharam. Tá tudo bem o quê? E aí? E a vida financeira? E não sei o quê? Aí começa a aparecer os problemas. Ai, tá tudo bem. Ah, tá certo. Pois vamos aqui descascar esse abacaxi. Ei, é bom descascar abacaxi, né? É bom demais. É bom demais. Porque também a gente recebe isso, né? É bom porque a gente cresce. A gente fica com raiva na hora, é verdade. Porque ninguém quer ser confrontado. Nós somos adultos, a gente não quer ser confrontado. Mas quando o Senhor coloca uma pessoa sobre a tua vida para realmente falar para você aquilo que precisa ser falado, ei, deixa eu te dizer, não endurece teu coração não. Seja pobre de espírito. Receba a palavra de conhecimento com humildade no seu coração. E o Senhor vai fazer coisas poderosas na sua vida. Em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para mandar na vida de ninguém. Porque nem na minha vida eu mando. Minha filha me perguntou esse dia, mãe, quem manda em tu? Mãe, tu manda no pai? Eu não. E o pai manda em tu? Manda. Aí ela, vale que machismo. A menina de 8 anos, a Tatá. Mulher, tu deixa disso que tu é muito pequena para estar com o negócio de feminismo aqui. Misericórdia, Senhor. Tem que entender, né?
E eu fui explicar, e é outra história. Lucas 18:10 diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Preste atenção nessa história. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te entrego, porque não te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Isso é Jesus falando. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém? Quer receber o reino dos céus? Glória a Deus. Se você quer receber o reino dos céus, seja humilde na presença de Deus e com as pessoas que você anda. Segundo ponto é: bem-aventurados os que choram. O significado dessa bem-aventurança vai além do choro físico. E aí eu quero falar para os homens, né? Homens, deixe de ser durão. Chorem. Se permitam. Olha, para quem não sabe, eu sou formada em enfermagem, né? Não exerço. Mas deixa eu te dizer, eu aprendi, quando eu fazia enfermagem, que quando a gente chora, a gente permite a lubrificação de todo o nosso canal lacrimal. Então, chorar faz bem para a nossa visão. E aí eu vou dizer para vocês, homens, não endureça o coração, se permita chorar. Se permita, diante de Deus, chorar na presença do Senhor. Aquilo que estiver doendo, aquilo que você quer, sabe, entregar diante de Deus, às vezes é uma causa impossível, às vezes é o seu filho que você quer entregar em oração, uma porta de emprego, o seu casamento, porque muitas vezes a gente vê mais as mulheres fazendo isso, né? E os homens não. Ei, homem, foi para esse tempo que o Senhor te chamou, porque o Senhor, nesse tempo, Ele quer homens verdadeiramente posicionados, sacerdotes na sua casa. Glória a Deus, aplauda o Senhor bem forte, enquanto eu bebo água. Chorar não é sinal de fraqueza. Chorar é ensinar, é saber que quando nós choramos, nós somos consolados por Deus. A palavra do Senhor diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Chore. Chore na presença dEle. Se permita ser consolado pelo Senhor. Salmo 51, do 1 ao 4, o salmista, chorando na presença de Deus, fez uma oração. E foi assim a oração: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tem razão em me condenar. Olha que forte. Quando nós reconhecemos que nós pecamos diante de Deus. Essa é a oração de Davi, onde ele estava lá diante de Deus chorando, reconhecendo que pecou contra o Senhor e que tudo aquilo que ele estava vivendo é porque ele fez por merecer. Às vezes é até difícil, né? A gente faz coisas que desagradam o coração de Deus e quando vem as consequências, fica se perguntando: por que eu estou vivendo isso?
se achando assim, o tal. Que tal puxar lá na sua memória as coisas que foram feitas, que desagradaram o coração de Deus, as desobediências que o Senhor viu e reprovou. E talvez hoje você esteja pagando o preço de tudo isso. Ei, mas deixa eu te dizer, se permita chorar na presença de Deus, se permita reconhecer as falhas na presença de Deus, porque quem chora vai ser consolado por Ele. Aleluia! Se você precisa de consolo de Deus hoje, chore na presença dEle. Terceiro ponto, bem-aventurados os mansos. Mansidão não é fraqueza. Mansidão é a força sob controle. Olha aí, homens também, né? E nós mulheres também, barraqueira. E aí? Espírito de Pedro. Me segura. Né? É assim, vocês riem, né? Eu sei que Deus está falando, revelando o oculto e o escondido. Fala, Jeová. Gente, é porque acontece comigo, não vai acontecer com vocês também? Ora, claro que não. Aí é? Pois espera aí. Aí o Espírito Santo vem e diz assim, espera aí o quê? Fica na tua e cala essa tua boca. Não vai responder a ninguém, não. Não vai revidar no Instagram, não. Porque isso é coisa de gente baixa. E aqui não tem ninguém baixo, aqui nós somos alto. Amém? Porque nós olhamos para as coisas do alto e não para as coisas terrenas. Que negócio de crente com piadinha em Instagram. Está amarrado em nome de Jesus. Se você tem alguma coisa para tratar com alguém, ei, chame ele e trate na mesa. Chama ela também e trata na mesa. Como é, pastora? Pega o meu Deus. Pastora, misericórdia. É o espírito de Pedro, tá vendo? Até a pastora Efigênia, que nós admiramos como uma mulher abençoada, ela é. Mas não tem, né, pastor, o espírito de Pedro, que às vezes quer reinar e a gente fica aí. Em nome de Jesus. Tu não vai me dominar, não. Não é isso? É isso mesmo. Então, aprende aí. Mansidão é a força sob controle. Você é forte? É. No Senhor. Se te ofenderem, vai, bota o teu joelho no chão e entrega em oração. Que é assim que crente faz. Porque o que nós não podemos resolver, o Senhor resolve. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz por nós. O Senhor é o Deus da justiça. E Ele vê a justiça e preza pela justiça dEle. Em nome de Jesus. Moisés, ele foi chamado o homem mais manso. Olha, gente, eu fiquei refletindo tanto sobre a vida de Moisés. Senhor, me cobre com teu sangue. Números 12, 3 diz assim, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Coisa linda, né? Mesmo sendo conhecido pela sua mansidão, Moisés se irou e ele não entrou na terra prometida. Olha aí, até Moisés. Imagine nós. Meu Deus. Mas sabe qual foi a oração que eu passei a semana inteira fazendo? Porque tem hora que, meu Deus do céu, vontade de pegar o tamanco, como a pastora diz. Não pegue, não. Ela está ensinando. É o ensinamento reverso, é que chama das crianças, né? É dizer, Senhor, eu não quero deixar de entrar na terra prometida por causa dessa raiva, por causa dessa ira, por causa disso que eu estou sentindo no meu coração. É entregar ao Senhor como uma oferta para Ele a nossa oração. Sabe, muitas vezes a gente acaba passando por coisas porque a gente prefere agir com a nossa força, com a nossa raiva, entendimento, e acha que é a melhor pessoa do mundo, mas
esquece de orar e entregar tudo para o Senhor. E dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, controla essa raiva, essa ira, porque eu não quero perder a minha bênção. Você não vai perder a sua bênção por falta de controle, em nome de Jesus, amém? Que todos os dias o Espírito Santo de Deus venha como uma porção de mansidão sobre a nossa vida. Temos que ter muito cuidado ao somatizar problemas, ao somatizar dores que nos faz mudar, que faz mudar a nossa identidade e ainda nos distanciar do propósito divino. É tão difícil viver nesse tempo, né? Todo dia é um gigante que a gente tem que matar, tem que derrubar. Vocês matem o de vocês, que está sobrando muito para mim. Em nome de Jesus, cuide do seu. É muita coisa. São muitos problemas, todo dia é má notícia. Se a gente não aprender, sabe, a dizer assim: eu não vou pegar esse problema para mim, às vezes até o problema dos outros, a gente quer resolver, sendo que nós temos vários. Não somatiza isso. Essa dor que está aí no seu coração, por causa de algo, uma ofensa, ei, começa a liberar ela diante de Deus. Porque você não pode ficar assim, para você não perder a sua bênção, para você não perder a sua terra prometida. Porque o que aconteceu com Moisés? Moisés somatizou tanto a murmuração do povo, que em vez de tocar na rocha, ele bateu na... Pá! Vai, bebe água aí, seus incrédulos. Moisés fez isso. Vai ler lá em Êxodo. Nessa pastora é doido, os olhos de vocês estão desse tamanho. Prazer. Você não vai responder dessa forma. Em nome de Jesus. Peça ao Senhor todos os dias, para que você não venha pecar contra Deus. Quer entrar na terra prometida? Sim ou não? Pratique a mansidão. Amém? Bem-aventurados agora os que têm fome e sede de justiça. O que é ter fome e sede de justiça? É ter o desejo profundo de viver em retidão e buscar a justiça de Deus todos os dias para a nossa vida. É fácil? Não, não é fácil. Hebreus 10. E essa é uma palavra que assim, ela queima no meu coração todos os dias. Quando eu penso em desistir por conta das tribulações que a gente vive, aí o Senhor sempre me relembra ela e eu quero profetizar a palavra de Deus sobre a vida de vocês essa noite. Amém? Verso 38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Vamos ler juntos? Vamos? O 39, vai. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí. Nós vamos viver pela fé. Não vamos retroceder. Quando o inimigo pensa que vai te paralisar, e aí você vai e coloca um corinho de fogo no ouvido dele, para ele se queimar logo na tua vida. Eu vou contar para vocês. Esses dias eu estava assim um pouco triste. E orando muito, né? Porque assim, às vezes a Lumara que me acompanha aí, eu fico dentro da caverna, orando. Igual Davi. Sai um pouquinho dos Instagram da vida, compartilha só algumas coisas, porque o nosso coração se entristece. Mas quando o meu coração, eu tenho aprendido isso, o meu coração está entristecido, eu não vou ficar em rede social falando o que não deve. Mas eu vou orar e apresentar todas as causas diante de Deus. E diante disso a gente vem se fortalecendo, e o Senhor nos fortalece mesmo quando a gente faz isso. Se recolhe, se protege a tua mente, o teu coração
contra as investidas do maligno. E vai orar, vai entregar tudo para Ele, vai fazer outras coisas também. E aí o Senhor nos fortalece, nos anima mais uma vez. E aí eu fui fazer o quê? Fui mudar de visual. Eita glória! Vocês perceberam? Perceberam não, né, gente? E o inimigo ficou o quê? Tonto, doido, achando que eu estava triste. E aí a gente vai lá e pega ele de jeito e diz: sai daí, Satanás, que eu não vou ficar na caverna por muito tempo não. Porque tem o tempo de orar e tem o tempo também de sapatear. Em nome de Jesus, faz isso. Não fica aí com essa cara de paisagem entristecida não. Se lamentando não. Porque as lamentações Jeremias já escreveu. Você não vai escrever mais lamentação não. Você vai viver de fé em fé e de glória em glória. Na presença de Deus. O justo vive pela fé. E nós não iremos retroceder. Nós não iremos retroceder. Não iremos perder a nossa salvação. Em nome de Jesus. Por causa das coisas terrenas. O nosso alvo é a morada celestial. Seja justo com você. Seja justo com as pessoas ao seu redor. Mesmo que pratiquem injustiça contra você. Sabe por que nós somos diferentes? Nós andamos na contramão. Se praticarem injustiça contra você, seja justo. Porque o Senhor, Ele está te vendo no secreto. Tenha fé que os seus atos de justiça que você pratica agrada o coração de Deus. E Ele mesmo te defende diante do tribunal celestial. Olha que forte. Eu vou ler de novo só para você entender. Tenha fé que os atos de justiça que você pratica agrada o coração de Deus. E Ele mesmo te defende perante o tribunal celestial. Amém? O justo não se justifica. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Porque o tempo vai dizer todas as coisas. Amém? E não tem nada encoberto que venha a ser revelado pela palavra do Senhor. Então não fica nada encoberto. Daniel, ele é um exemplo disso. Daniel 6,16. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Porém, contra ti não cometi mal algum, ó rei. Um exemplo, Daniel foi injustiçado, jogado na cova dos leões. Isso é outra pregação que eu vou fazer depois. Mas ele não foi. Ai, não, rei, engana esse. Ele foi. E a justiça de Deus prevaleceu sobre a vida dele. E aconteceu sobrenatural. Porque já pensou aí? Deus mandar anjo para fechar a boca do leão, para não comer Daniel vivo. E esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos, que age no sobrenatural. Porque Ele é Deus sobrenatural. Amém? Quer ser satisfeito? Seja justo. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia reflete o caráter de Deus. Então, como nós podemos obter essa misericórdia? Primeiro, com arrependimento sincero do nosso coração. Reconhecer as nossas falhas. Praticar a misericórdia, porque o Senhor nos ensinou isso. Todos os dias, praticar a misericórdia na vida de alguém. Que tal começar a perdoar aqueles que te feriram? Terceiro ponto, orar e clamar a Deus. Clame ao Senhor. Leia mais a palavra de Deus, porque Ele vai falar com você.
Ele vai te dar a direção certa que você deve viver. Quarto ponto, para trazer a misericórdia de Deus para a nossa vida: seguir os ensinamentos de Cristo. Não adianta a gente só escutar. Não adianta só a gente vir para o culto, vir para o pequeno grupo. Sai espírito de gago, né? Misericórdia. Está amarrado. Não adianta ir só para o pequeno grupo e ficar sentado na cadeira e não praticar. Porque a obra vai ser morta. A fé sem ação é morta. Pratique para você e pratique também para a vida de outra pessoa. Em nome de Jesus. Eu já preguei aqui uma vez e eu vou repetir para vocês. Quem tem a presença de Deus na sua vida, quem anda com a presença de Deus na sua vida, é impossível você estar em um lugar e ele permanecer como está. Sabe por quê? Porque quando nós andamos com a presença de Deus, aonde nós chegamos, nós carregamos a bênção para aquele lugar. Então o lugar que você está, ele é obrigado a prosperar por conta da sua presença. Se você não está vivendo isso no lugar onde você está, se você está vivendo dores, perseguição, é porque está faltando mais de Deus na tua vida. Está faltando mais luz da presença de Deus na tua vida. Porque a luz de Deus, ela afasta o mal. O inferno não prevalece sobre a vida de um cristão verdadeiramente posicionado. E esse convite para viver isso, para viver a presença de Deus, as bem-aventuranças do Senhor, é ser um cristão posicionado na presença dEle. Em nome de Jesus. Também você precisa participar da sua comunidade de fé, que é a igreja. É estar em comunhão com os seus irmãos. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, gente. Talvez você nem conheça nessa pessoa. Fala com ela aí, diga assim: Deus te abençoe. Olha para o outro lado também, né? Que às vezes a gente só senta perto da pessoa que a gente conhece. Isso. Já pensou se o amor da sua vida está do seu lado e você não vê? Ah, estou deixando a deixa. Agosto, vem aí. O culto dos solteiros. Eita glória! Não, é só para maior de 18 anos. Nem vão batendo palma, não. Olha, tudo... A Lumara de olho, com o olho desse tamanho dela, quase que sai das caixas. Em agosto, vem aí. Culto sou inteiro. Amém? Sou inteiro. Para viver na presença de Deus com integridade. Vocês ficaram tudo oriçados, meu Deus. Bem-aventurados os puros de coração. Pureza significa sinceridade, integridade diante de Deus. 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim: afastem-se de toda forma de mal. Como saber se algo é mal para a sua vida? É quando tira a sua paz. Quando te leva para fora dos planos de Deus, dos planos que o Senhor tem para a tua vida. Quer conhecer a Deus? Seja puro de coração. E essa noite é uma oportunidade para cada um de nós. Não deu tempo, né? Fazer todas as bem-aventuranças. Mas é uma oportunidade que o Senhor dá para cada um de nós. Olhar para dentro de nós. Buscar do Senhor. Buscar ser pobre de espírito. Buscar essa verdadeira alegria que vem do Senhor e não de nós mesmos. Chorar na presença do Senhor. Ser manso de coração. Em nome de Jesus. Pedir do Senhor misericórdia. Senhor, tem misericórdia da nossa vida.
Senhor, enche meu coração de misericórdia para que eu possa perdoar aquele que me feriu. Senhor, muda no meu coração essa certeza de querer ser o tempo todo a pessoa que tem razão. Coloque diante de Deus tudo isso, porque é melhor mesmo a gente ser feliz do que a gente querer ser o santo o tempo todo, porque santo a gente só vai ser mesmo quando chegar no céu. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos errar sim todos os dias. Nós vamos precisar sim de perdão todos os dias. Nós vamos precisar sim perdoar aquele que nos feriu todos os dias. Que essa noite você possa pedir do Senhor essa pureza de coração. Não ficar o tempo todo olhando para aquilo que é mal, querendo fazer, sabe, justiça com a sua própria vida, na vida das outras pessoas. Não. O Senhor, nosso Deus, é a nossa justiça. Ele é o justo juiz que vai julgar todas as nossas causas. Em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos buscar do Senhor essas bem-aventuranças e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero viver essa verdadeira alegria. E eu quero que você feche seus olhos para a gente orar. E eu vou orar, vou fazer uma oração de entrega. Fica de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. E eu vou fazer uma oração de entrega, porque nada que é emocional é racional. O nosso culto é racional. E se nessa noite, depois dessa oração, você sentir que você precisa realmente firmar a sua aliança com Deus e dizer: Senhor, eu preciso andar nessas bem-aventuranças todos os dias. Não estou perguntando quanto tempo você tem de crente ou não, mas o que é para ser feito é: Senhor, eu preciso firmar essa aliança contigo. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Deus, a Tua palavra, Senhor, ela se encarrega de nos confrontar, de tirar de nós, Senhor, aquilo que não Te agrada, Pai. Essa foi a Tua palavra de hoje, Deus. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor que sonda a mente e o coração de cada um dos Teus filhos, e o Senhor sabe quem precisa firmar uma aliança verdadeira contigo. Aqueles que têm vivido uma vida de sofrimento, aqueles que têm vivido uma vida de dor, aqueles que têm vivido uma vida de altos e baixos porque não conseguem controlar as emoções, aqueles que têm vivido, Senhor, de portas fechadas, que não têm encontrado motivos para sorrir, motivos para ser feliz verdadeiramente. Senhor, essas pessoas que estão aqui, Pai, que precisam verdadeiramente, Senhor, firmar uma aliança contigo, Senhor, porque Deus lá atrás, talvez eles já tenham entregado a vida para Ti, nas Tuas mãos, mas, Senhor, não tem vivido em conformidade com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor quer, com o Teu direcionamento, Pai. Mas nessa noite, Senhor, o Senhor dá uma nova chance, dá uma nova chance de arrependimento, dá uma nova chance de viver verdadeiramente os planos de Deus e abrir mão das nossas vontades e dos nossos desejos carnais. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a vida dos Teus filhos, Pai. E que nessa noite, Espírito Santo de Deus, eles possam sair daqui livres e cheios da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eu
posso fazer uma pergunta para você? Aí mesmo no seu lugar. Quem deseja firmar essa aliança verdadeira com o Senhor? Levante sua mão. Quem deseja? Glória a Deus, já veio um aqui na frente. Glória a Deus. Levante sua mão, fique com a mão levantada. Pastor, eu estou meio para lá e para cá. Essa noite eu quero decidir. Levante sua mão. Posso te fazer um pedido? Sai do teu lugar e vem aqui à frente para a gente orar por você. Por essa aliança poderosa e verdadeira na presença de Deus. Venha, saia do seu lugar, não tenha vergonha. Em nome de Jesus. Estou te esperando aqui. Aleluia. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que Obrigada, Senhor. fazer. Obrigada, Jesus. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher Não tenha vergonha. esse lugar. Se o Espírito Santo está falando com você, saia do seu lugar. Tudo que Venha pro altar. Venha entregar tudo aqui a Ele. também quero. Venha chorar na presença dEle, porque você vai sair daqui consolado. Em nome de Jesus. Eu só quero tua presença. Aleluia, Deus. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer Canta, igreja. que a tua graça já me basta. Enquanto você canta, o Espírito Santo de Deus vai libertando, vai curando, vai transformando as vidas. Em nome de Jesus. Não vou te pedir nada. Aleluia, Deus. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Tomara. Aleluia. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre. Seja curado. Seja curado em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vai curando, Senhor. Vai transformando, Deus. Vai libertando, Senhor. Em nome de Jesus, corações, mentes. Em nome de Jesus, seja livre. Na autoridade que há no nome de Jesus. A liberdade do Espírito Santo está sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua Vamos, igreja.
tem pensado em desistir. Mas o seu Deus, o seu Pai, que te guarda, que te vê e que conduziu os teus passos até aqui para que você não morresse. Esse mesmo Deus que está aqui essa noite diz para você: você não vai voltar atrás, você não vai retroceder, você não vai desistir, porque a sua desistência pode ser a sua morte espiritual e natural também. E o Senhor te diz: Mônica, se fortaleça, porque o Senhor te colocou como coluna. E a mulher sábia é a que edifica. Que da tua boca não saia palavras torpes. Mas esse homem que está do teu lado, é através da sua vida que ele vai ser fortalecido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por esse culto? Aleluia. A presença de Deus é sobrenatural nesse lugar. Em nome de Jesus. Fique em espírito de adoração, igreja. Porque aqui está tendo cura. Você pode não estar vendo, mas o Senhor está aqui curando, salvando, libertando. Em nome de Jesus, nós só vamos sair daqui quando a cura for completa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Faz assim, Senhor, a tua obra completa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ali ao Deus o meu amor. Espírito, Aleluia. Canta, igreja. que desce como fogo, vem come Pentecoste e enche-me de novo. Que desce vem come Pentecoste e enche-me de novo. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem acredita que houve cura nesse altar hoje, dê um glória a Deus aí. Maravilha, glória a Deus e aleluia. Ainda está acontecendo cura ali, pastora Efigênia. Glória a Deus. Se o Espírito Santo falou com você e você não teve coragem de vir até o altar, receba a cura aí também, viu? O Espírito Santo de Deus está passeando nesse lugar, está visitando os corações que estão feridos e Ele está sarando todas as suas feridas. Então receba a bênção final. Que o amor de Deus nos una. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre esta igreja. E que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Deus nos dá uma semana abençoada. Nos leva para as nossas casas em paz. Em nome de Jesus. E quem crê diga amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Dê um abraço aí pro seu vizinho e